Pessoal, eu sou a Flávia Pimentel, sua amiga aqui do canal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar a dor de ouvido no bebê. Essa é uma dúvida muito frequente entre todos os pais. A gente fica assim sem saber o que a criança está sentindo. Então, quais são os detalhes, quais são os sinais que precisamos estar atentos para poder agir corretamente e fazer com que nada prejudique o desenvolvimento do nosso bebê, para que possamos desfrutar junto com toda a família desse momento maravilhoso que é o desenvolvimento dos nossos filhos. Então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque serão dicas simples e que fazem toda a diferença na nossa jornada. E se você ainda não faz parte aqui dessa família online Mamãe e Bebê Mais, te convido a ficar conosco, a interagir aqui nos vídeos, a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, venha fazer parte, porque nós estamos juntos crescendo e nós estamos juntos buscando a melhor maneira, a estratégia mais eficaz para poder desfrutar. Essa é a nossa missão. Desfrutar de dias extraordinários através da informação, tranquilizar muitos corações. Então você pode me ajudar nessa missão, compartilhando esses vídeos com outras pessoas, convidando outras pessoas para assistir esses conteúdos. Se esse conteúdo estiver te ajudando de alguma forma, compartilha, porque assim outros lares serão alcançados. E não esqueça ainda, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante aqui para esse canal, aumenta as visualizações dos nossos vídeos. E toda semana, pensando em vocês, nós preparamos conteúdos novos, tudo para vocês ficarem atualizados e saber qual a estratégia melhor para poder cuidar do seu filho. Então, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente está preparando com todo amor e carinho. E me acompanha nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque nós estamos com um projeto, um método Mães Águias. Esse primeiro projeto é uma convocação para as mães, onde nós vamos juntas desenvolver estratégias práticas, porque nós somos águias e como todas as águias, nós precisamos superar todas as dificuldades que aparecerem na jornada. Nós não vamos retroceder, nós não vamos nos acovardar. Nós vamos buscar enfrentar a tempestade e vamos sair fortalecidas e vitoriosas. E vamos inspirar outras mulheres e vamos ter muitas histórias para contar. Histórias de sucesso, histórias bem-sucedidas. Então, te convido a fazer parte desse movimento, onde todas nós somos importantes e vamos aprender juntas. Somos uma grande equipe e nessa jornada eu conto com vocês, porque nós podemos fazer a nossa parte e nós podemos transformar essa sociedade e tornar filhos melhores. É a nossa missão nessa terra, deixar filhos melhores nesse mundo. Então, venha comigo fazer parte dessa jornada. Então, como que a gente pode identificar a dor de ouvido no nosso bebê? Primeiro, quando a criança está com dor de ouvido, a dor de ouvido é sempre uma inflamação no ouvido. E essa inflamação é uma otite. E no bebê, essa otite pode ser de dois tipos. Pode ser a otite externa e pode ser a otite média. Para vocês terem uma noção do que pode estar ocasionando, para a gente poder atingir o X da questão. Assim vai ser uma coisa assim, eficaz, porque a gente vai prevenir e se ocorrer a gente vai saber como evitar que aconteça outros episódios. Então assim, a otite externa, ela é muito causada, às vezes cai uma gota de água na hora do banho no ouvido da criança e ali já vai gerando um processo inflamatório. Então essa é a otite externa. E na otite média, o que acontece? São secreções nasais que podem migrar para o conduto auditivo. Por quê? Na parte interna, principalmente assim, nos bebês, nas crianças pequenas, até com a gente, mas assim, nessa fase que está em desenvolvimento, tudo está em expansão, então os órgãos são muito próximos. Então assim, a criança está com alguma secreção,
pode migrar e ir para o conduto auditivo. E a criança, quando a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente está posturando, posicionando aquela criança para amamentar ou para ofertar mamadeira, principalmente na mamadeira, porque é um leite artificial. Então, se você não elevar a cabeça da criança, ali pode ser que partículas daquele leite migrem e vá para o conduto auditivo. E ali vai sendo gerado um processo inflamatório, que é a otite média. Então, assim, quais são os sinais que a gente precisa ficar atento para saber o que fazer? A criança, ela fica assim, como sempre, né? Com um choro contínuo, nada para o choro daquela criança. A criança muda o comportamento, ela fica muito irritada. Quando tem alguns meses, assim, mais de 6 meses, a criança pode ficar balançando a cabeça, balançando a cabeça. Esse é um sinal que você precisa ficar atento. Quando é maiorzinho também, eles colocam a mão no ouvido. E um detalhe, assim, que é comum para todos os casos, todos os tipos de otite. A criança, ela rejeita o peito, ela rejeita a mamadeira, ela fica com dificuldade para se alimentar e às vezes ela para até de comer. Então, fica atento, porque essa movimentação da articulação, quando a criança está sugando, começa a latejar dentro do ouvido. Então piora a sensação de dor. E existem alguns bebês que quando você coloca na cama, a criança chora mais, a criança fica desesperada. Então quando a criança está no seu colo, ela encosta o ouvido assim e ali ela vai se tranquilizando. Porque o calor assim vai amenizando aquela dor. E uma dúvida que todos os pais têm: eu coloco a mão assim próxima à orelha para saber se a criança está com dor de ouvido? Essa situação, você pode fazer isso, mas a criança só vai gritar, só vai ficar desesperada quando for uma otite externa. Aí você encosta a criança logo, fica desesperada na dor. Mas quando é otite média, que é uma questão mais interna, você pode mexer, a criança não vai reclamar. Então, assim, esse sinal não é um sinal para você ficar preso, porque às vezes você mexe, então não é dor de ouvido, não. Você precisa ficar atento a todos os outros sinais que possam ser, assim, sugestivos de um quadro de otite. E uma situação assim, que eu peço assim para todo mundo ficar atento. Se a criança tiver com essa questão auditiva, a criança tá com uma dor de ouvido, o que você vai fazer? Você vai dar um analgésico, aquele que você já está acostumada a dar, que o pediatra passa, caso de febre. Por quê? A criança começa a apresentar febre. Caso de febre, você vai dar um analgésico. Em hipótese nenhuma, você não vai pingar nada no ouvido da criança, você não vai fazer nenhum remedinho caseiro, nada. Você vai dar o analgésico e vai correr com essa criança pro otorrino. Porque lá no otorrino, o otorrino vai examinar e vai tratar da melhor forma possível. Por quê? Porque uma otite, ela pode complicar e pode dar uma lesão no tímpano e pode ocasionar uma perda auditiva. Então, assim, o que nós precisamos fazer é preservar a audição da criança, porque a audição da criança ela é primordial para o desenvolvimento da fala, para essa criança não ter nenhum atraso e não ter nenhum prejuízo nas habilidades escolar. Então você vai observar, vai dar um analgésico por conta da febre, da dor e vai levar no especialista. A gente sempre procura o especialista porque ele tem a melhor maneira para tratar e vai ficar tudo bem. Então, se vocês seguirem essas dicas, vai dar tudo certo. Espero que esse vídeo seja muito útil para vocês e desejo muita saúde para todos vocês e conte comigo aqui no canal e até os nossos próximos vídeos, hein? Tudo de bom para todos!